Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Eu sei de um rio, de um perfeito manancial. Sim, eu sei de uma fonte amor e paz. Quem vier à fonte de água pura e salutar, não voltará sede, pois Cristo satisfaz. Além do rio existe um lugar pra ti. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. Com meu Jesus irei morar. Há um rio cristalino, donde os santos beberão. Corre do divino trono, manancial da salvação. Sim, as margens desse rio
A prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Esse é um contexto do Salmo 37, na Bíblia Sagrada. A prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Isto, analisado assim de primeira vista, já é um choque com aqueles que estão procurando sustentar o homem somente através do meio intelectual, somente através da ciência, da razão e da lógica. Isso choca frontalmente. Porque, ouvintes, se nós fôssemos como animais irracionais, em outras palavras, São Paulo diz isto, então deveríamos viver, trabalhar, pensando somente nestes poucos anos que temos aqui na Terra. Acontece que não é. Se o homem crer, está bem. Se não crer, a sua incredulidade não anula de forma alguma a fidelidade de Deus. Não anula a vida eterna, nem tampouco as consequências eternas. Não é porque o homem, por si mesmo, conscientemente ou inconscientemente, queira justificar-se através da ignorância da lei. Ora, ignorar a lei não justifica nenhum crime. Não justifica de forma alguma. O crime não pode ser justificado pela ignorância da lei. A mesma coisa é com Deus. Paulo disse que a própria natureza deixa todo homem inexcusável diante de Deus. Então Jesus disse ao governador Pilatos, ao presidente: se o meu reino fosse deste mundo, os meus pelejariam por ele. A Bíblia deixa bem claro, muito distinto, que existem dois reinos, e jamais poderia existir reino sem que existissem os súditos deste reino. E se há dois reinos, então existem súditos destes reinos. O reino de Jesus Cristo, que vem sem aparência humana. Por isso a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O reino de Satanás é visível. Ele é atraente. Isto porque é visível, atende aos sentidos do homem. O intelecto de Ló o levou a ver o fascínio da prosperidade de Sodoma e Gomorra. O intelecto de Ló o levou a ver as bênçãos da glória humana. Mas a sua fé foi paralisada justamente por causa disto.
Ele não via o fogo que ia destruir aquela classe de vida que ele havia escolhido através do seu intelecto. A mesma coisa está acontecendo com esses dias, porque Jesus disse: como foi nos dias de Ló, assim também será nos dias do Filho do Homem, que significa nos últimos dias. E como Sodoma e Gomorra foi escolhida por Ló através do intelecto, Ló não pôde ver de maneira alguma a sua destruição, o fogo que ia destruí-la. Mas ele viu as bênçãos da glória do tempo presente. Assim está a maioria do povo chamado cristão. Glorificam a Deus pelas bênçãos e glórias humanas, pelo que se pode realizar de caráter humano, pelo que se pode ver. Por isso esta fé fica paralisada e limitada somente àquilo que pode tocar, somente à lógica, à razão, somente àquilo que satisfaz os sentidos. Essa é justamente a forma em que as pessoas estão hoje. E a forma em que os nossos filhos estão sendo instruídos. E São Pedro disse que isto forma uma geração perversa, que perde o temor de Deus, perde o respeito pela vida humana. Eu faria uma pergunta: somente nos países chamados subdesenvolvidos é que existem crimes, atentados contra a vida humana? Somente nos países chamados subdesenvolvidos, cujo povo é semi-analfabeto, a maioria, é que há crimes? Os criminosos são somente analfabetos? Oh, essa meditação deveria nos chamar, de fato, a uma meditação. A glória humana tem paralisado a fé. E há uma exigência intelectual, até mesmo de Deus, mas de uma forma intelectual, que possa satisfazer o intelecto, a posição social e as aspirações terrenas. Agora, isso não aconteceu com Abraão. E aqui nós estamos vendo dois crentes. E um se tornando súdito, mesmo gemendo, de um reino, enquanto o outro era livre, totalmente livre, se tornando súdito, portanto, filho, não propriamente um súdito, mas um filho do rei, de Eloí, comendo com Eloí, recebendo a promessa do impossível, é que conceberia um filho, andando e vivendo em busca de uma cidade que ele não encontrou aqui na terra, porque ela está lá em cima. Uma cidade de ouro, de jaspe luzentes, onde não há morte, onde não há memória, onde não há sepultura, onde não há necessidade de transporte coletivo, individual. Que cidade é a Nova Jerusalém? Diz a palavra que Abraão peregrinou em busca desta cidade. Ele não a encontrou aqui na terra, porque ela não está na terra.
Alguém disse que Brasília é a Nova Jerusalém. Talvez isso não fosse digno nem de ser repetido. Mas o que Abraão não encontrou, aqui na terra tal pessoa encontrou. Mas sob um engano. É um engano. Ninguém se prostraria diante de tal estátua. Diante de tal coisa, mesmo sob os toques mais imponentes, e que tivesse mais força, mais poder do que o próprio reino babilônico. Agora Ló, sendo um justo, houvera tornado-se súdito de um reino que terminaria com fogo. Não é justamente o que tem acontecido agora? De que maneira vai terminar esta terra agora? Toda a glória humana. Da mesma maneira que está escrito na Bíblia, que o povo evoluído, a ciência evoluída dos dias de Noé, não pôde deter o juízo sobre a humanidade daquele tempo, a mesma Bíblia testifica que o fogo vai acabar com esta evolução, com esta terra, não propriamente fazendo desaparecer a terra. Novos céus e nova terra quer dizer uma nova atmosfera, uma terra purificada, um novo Éden. Agora pelo método de Deus, porque ficou entregue ao homem por 6.000 anos. E o que tem se tornado essa terra? O indivíduo vê sua glória ir terminando, chegando ao fim. Os artistas, os desportistas, os intelectuais, vê aproximando-se o seu fim. O que você sabe, o que você sabe? Seus discípulos lhe perguntam, ele diz, eu não sei, eu só sei que não sei nada, responde Sócrates. O poeta cristão disse, ao porto chegarei. Tem enxergado então além. Tem enxergado além da glória humana. O cristão tem visto algo além deste horizonte. E os seus desejos são naturalmente inspirados pelo Espírito Santo. Isto encerra o assunto. Daí então a necessidade de sermos cristãos não apenas intelectuais, não apenas intelectualmente falando, mas sermos cristãos no sentido da palavra, Cristo vivendo em nós. Os nossos motivos, os nossos objetivos são levados a cabo de uma maneira totalmente diferente. Os homens estão como jogadores de futebol, dentro de um campo, correndo atrás da mesma bola, todos querendo a mesma bola, todos com o mesmo objetivo, embora estejam um quadro lutando contra o outro. Mas os objetivos são o mesmo, é o gol. É o prêmio da carreira no estádio, que São Paulo disse que, como aqueles que correm no estádio, nós devemos correr na fé, para chegarmos no fim, não dizermos, não exclamarmos, não sei, não sei, não sei, mas exclamarmos com confiança, eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito.
Os desejos do coração do cristão, do justo, são inspirados pelo Espírito Santo, e o desejo traz visão. A sede daquele homem que está morrendo no deserto faz com que ele veja água na areia. E ele corre desesperadamente até ali. Quando chega, se decepciona. É uma miragem. O desejo provoca visão. O desejo leva o homem aos esforços sobrenaturais. Por isso esses desejos devem ser inspirados pelo Espírito Santo. Porque, tendo o Espírito Santo, as nossas visões não serão miragens. Nós podemos ver pela fé uma bela Sião prometida. Podemos ver pela fé a cidade que Abraão não encontrou aqui na terra, por isso foi um peregrino. A prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. Isto por quê? Porque a glória humana não paralisa a sua fé. A sua fé é aquilo, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que adiantaria o labutar desta vida? O que adiantaria sofrermos como verdadeiros filhos de Deus, se essa não fosse a nossa certeza? Paulo disse, então vamos comer, beber, prostituir, fazer tudo aqui, porque somos como os animais irracionais. Morreu, acabou? Não. Pela fé nós podemos ver a bela Sião prometida a Abraão, a bela Sião prometida a todos quantos, como ele, creem na promessa de Deus. No exílio bem distante, minha terra vou cantar, é de todas a mais bela, pois dela vivo a sonhar. É mais salubre o seu clima que o desta solidão. Eu tenho saudades dela, ó, quando irei pra si. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu tenho saudades dela, ó, quando irei pra Sião. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. Nem mesmo revolução basta o lobo com o cordeiro. Apenas, sinceramente, honestamente, diante de Deus, acentue em seu coração: creio nestas coisas. A minha visão não está presa somente no que é terreno, mas na glória eterna. E Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas
para nós, ali na Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernáculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página, ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações, o dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesta aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo quando
sozinho me encontro, Deus fala comigo nos lindos hinos que eu canto. Deus fala, Deus fala, conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala, eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja. Deus fala comigo no santuário da igreja. Deus fala, Deus fala, conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala, eu sei que Deus fala comigo. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Ouvintes, o mistério, sem dúvida alguma, é Deus em Cristo. Esse mistério que São Paulo está se referindo na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 26. É, sem dúvida, Deus em Cristo. É o mistério da piedade que o mesmo São Paulo se refere na sua primeira carta ao Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. É o mistério tríplice de Deus. Nunca devemos nos cansar, nos enfadar de ouvir estas coisas. Como São Paulo mesmo disse aos Filipenses: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. São Pedro também faz menção do mesmo assunto. Na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 12, Pedro diz: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Então Pedro, como Paulo e outras referências nós temos, dirigidos pelo Espírito Santo, sempre procuraram a edificarem a igreja, aos irmãos, na mesma coisa, alertando-os, escrevendo-os acerca da mesma coisa, desse mistério, que é Deus em Cristo, Cristo na igreja. Agora, quando se fala Cristo na igreja, você não pode crer em nenhuma santa igreja. Nenhuma igreja é santa.
Não. Quem é santo é o Espírito Santo. E a igreja, quem forma a igreja é você. E o Espírito Santo leva você à santificação, que sem a qual ninguém verá Deus. Então você, como membro do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, forma a sua igreja. Esse corpo sem você está incompleto, desde que você pertença a este corpo. E se neste corpo faltar a você, este corpo está incompleto. Como se você não tivesse um dos dedos de sua mão. O seu corpo estaria incompleto, estaria faltando um dedo. Assim também é a igreja. A igreja é formada de membros. Agora é certo que, como Jesus disse, ninguém arrebata as ovelhas da minha mão, se referindo justamente aos membros deste corpo. E o corpo de Jesus é completo. Ele será completo. Não faltará nenhum membro sequer. Onde ele estiver, ou mais cedo ou mais tarde, ele tem que chegar. Porque este membro do corpo do Senhor Jesus Cristo não foi salvo no dia que ele levantou a mão ou chorou ali pela sua salvação. Ele foi salvo desde antes da fundação do mundo. Agora, naquele dia, ele tomou conhecimento desta salvação. E esse conhecimento lhe causou regozijo, arrependimento, choro, lágrimas, confissões, etc. Mas ele foi salvo desde antes da fundação do mundo. Por isso o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Eles falam de religião mais velha, religião mais nova, aquilo outro. Não há nada disto. Só existem duas religiões, uma verdadeira e outra falsa. E ambas existem desde antes da fundação do mundo mesmo. Por quê? Quem é o fundador da falsa religião? É Satanás, é Lúcifer, aquele anjo que já existia, criado por Deus, lá em cima, na glória. E a verdadeira religião é somente uma. Agora, se essa falsa se espalha com galhos daqui e dali, isso aí não quer dizer que existe mais de uma. É uma religião falsa e uma verdadeira. Sim. Por isso eles estão dizendo que todas são boas e todas são a mesma coisa, e assim por diante. Mas o mistério, vamos para o mistério de Deus em Cristo, só pode ser manifestado, só pode ser revelado à pessoa, não pela carne, não pelo sangue. Não vamos cansar de repetir isto para vós, porque é segurança para vós. Paulo está dizendo que esse mistério foi revelado, foi manifesto aos santos. E ele está se referindo a esse mistério que se encarnou. É Deus, é o mistério da piedade. É Deus se encarnando em seu Filho, o qual foi gerado no ventre de Maria, por obra e graça do Espírito Santo, que é o Pai de Jesus Cristo, porque foi quem o gerou. É o Espírito Santo, que Maria concebeu do Espírito Santo. E de quem a mulher concebe, então ali está o pai da criança. E ela concebeu do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o Pai. Daí então você, como filho, conhecer o nome do Pai. Por isso Jesus disse: manifestei o teu nome aos homens, porque o Filho traz o nome do Pai.
Senhor Jesus Cristo. Então está o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no qual você deve ser batizado. Senhor Jesus Cristo. É muito importante essa revelação do mistério da piedade, que é Deus em Cristo. É Deus encarnado. É muito importante, é fundamental. E não se consegue isso através da carne e do sangue, da mente humana. Jesus, dizendo aos seus apóstolos, aos seus discípulos, ele disse, perguntando: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Por certo, habitar. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ora, se não foi a carne nem o sangue de Pedro, então a igreja não pode estar edificada sobre Pedro. Porque quando se refere à pessoa humana, tem que se pensar em carne e sangue. Mas não foi a carne e o sangue quem revelou. Foi o Pai que está nos céus quem revelou. E Jesus disse então que sobre esta revelação, a igreja seria edificada e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então a igreja está edificada sobre a revelação, isto é, sobre o assim diz o Senhor, sobre a revelação da palavra, das promessas de Deus. O Cristo era prometido nas Escrituras, mas estas Escrituras tinham que ser reveladas em seu determinado tempo, quando elas estavam sendo cumpridas naquela pessoa chamada Jesus Cristo. Eles creem no Messias, eles creem em Jesus Cristo, eles creem que o Messias virá, mas eles não tiveram a revelação do cumprimento dessas promessas do Velho Testamento a respeito do Messias, quando o Messias se manifestou. O mesmo está acontecendo agora. Mas, ouvintes, isso nos faz lembrar daquele caso de Abel. Como soube Abel que devia fazer para oferecer um sacrifício perfeito a Deus? Por fé, ele recebeu a revelação do sangue. Caim não recebeu a revelação do sangue, mesmo que ele tivesse um mandamento. Assim sendo, não podia oferecer um sacrifício perfeito. Foi a revelação de Deus o que fez a diferença entre Caim e Abel. Foi a revelação de Deus que fez a diferença entre as duas religiões, entre os dois religiosos, entre as duas sementes diferentes. Foi justamente a revelação o que fez a diferença em todas as épocas, tanto no Velho Testamento como no Novo. Foi a revelação de Deus, a revelação do Espírito Santo é que formou um grupo de verdadeiros cristãos. E a falta de revelação do Espírito Santo foi que formou uma falsa igreja. Porque ambos têm vontade religiosa, vontade de servir a Deus, de sacrificar a Deus. Ambos querem Deus em sua vida, em seus negócios. Caim não foi oferecer sacrifício ao diabo. Ele foi oferecer sacrifício a Deus. Mas ele não tinha a revelação, o que fazia a diferença entre ele e Abel. Era justamente, unicamente, a revelação de Deus. Então isso mostrou claramente que ali estavam duas sementes, ali estavam dois religiosos, portanto estavam duas religiões. Uma aceita por Deus, porque era pela revelação. A outra não foi aceita, porque foi mental,
foi apenas no espírito religioso. Agora, a diferença que foi a revelação concedeu a Abel a vida eterna. Então está aí o que é salvação, aí está o que é revelação, e aí está o porquê devemos dar mais valor na revelação do que na interpretação. Porque quando os homens vão estudar Deus, logicamente eles terão uma interpretação das Escrituras. Por isso é que nós precisamos de um profeta. O profeta não interpreta, ele revela as Escrituras. É totalmente diferente. A revelação das Escrituras é uma coisa totalmente diferente da interpretação. Então, por isso nós encontramos centenas e centenas de seitas interpretando Deus de uma maneira diferente, cada uma com um tipo de culto diferente, embora todos estejam vivendo a mesma vida. Vivendo a mesma vida, porque eles têm recebido a mesma chuva de engano que tem caído sobre a terra. Foi a revelação de Deus que fez a diferença. Guardem isto. Se vocês tiverem interesse nisso, isso é muito mais importante, muito mais profundo, muito mais precioso do que um paralítico andando, do que um cego enxergando, do que o canceroso sendo curado. Foi a revelação de Deus que fez a diferença. Agora, você pode receber o que diz o pastor tal, o grande líder tal, o que ele aprendeu, ele ensina, é claro. Paulo disse, eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Mas nós temos de dizer que recebemos de fulano de tal e de ciclano aquilo que estamos ensinando ao povo. Damos graças ao Senhor, porque temos recebido do Senhor aquilo que estamos vos ensinando. Ah, mas vocês têm um profeta? Você recebeu foi de um profeta. Sim, o azeite e a farinha que a viúva tinha naquele tempo de seca, como está sendo o nosso, seca espiritual, foi recebida de Deus através do profeta mesmo. Não me envergonho desse profeta. Isso significa, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Porque o que eu tenho recebido dele tem sido azeite e farinha. Azeite é o Espírito Santo, farinha é Cristo, e logo virá a ressurreição. Paulo diz, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto a quem? Aos sábios entendidos? Aqueles que estavam estudando Deus? Não. Foi manifesto aos seus santos, aos quais, a estes santos, que tem a revelação, que tem a diferença, aos quais Deus quis fazer conhecer. Deus quis. Então não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chama. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo, naquele grande homem ali sentado num trono, que é Cristo, naquele grande pregador das multidões? Não, Paulo disse diferente. Ele podia dizer que é Cristo em mim, porque ninguém jamais pisou a terra com uma missão como Paulo recebeu. Ele podia dizer que esse mistério entre os gentios era Cristo nele. Mas ele disse que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, o mistério passou para Maria. O mistério passou para a igreja. O Espírito de verdade que o mundo não podia ver nem conhecer, logo estava na igreja. Então você vê Deus em Cristo. É um fundamento, mas agora é Cristo em você. O mistério passou para Maria. O mistério passou para a igreja no dia de Pentecostes.
E o mistério deve passar e se manifestar em você, em sua vida. E você então continuará sempre glorificando a Deus, confessando que precisa dele, mas manifestando a sua vida. Toda a escuridão da noite hoje é sol, tenho luz no coração. Vivo agora a luz de um rútilo arrebol, tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ouvintes, Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Toda a escuridão da noite hoje é sol, tenho luz no coração. Vivo agora a luz de um rútilo arrebol, tenho luz no coração. Tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração.
Cristo o mundo um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração, meus deveres com amor eu cumpro enfim. Tenho luz no coração, tenho luz, sim, tenho luz no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou, doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no abrir